Aí pessoal, beleza? Estamos aí de volta aí com mais um vídeo e nessa oportunidade agora eu vou falar sobre Hopi Hari versus fobia, acrofobia e aerofobia. Praticamente há quase 2 horas atrás eu acabei de chegar do Hopi Hari e hoje, por exemplo, no dia 22 de abril de 2012. É uma data assim muito legal, uma data assim com muita adrenalina, da qual pude conhecer o parque chamado Hopi Hari. Bom, como eu falei, né? Eu vou comentar agora nesse novo vídeo Hopi Hari versus fobia, acrofobia e aerofobia. É claro, todo mundo tem medo de alguma coisa, né? E para nós termos em mente, tem gente que às vezes não sabe o significado. Eu mesmo não sabia o significado, então eu tive que pesquisar. E segundo a conclusão que eu cheguei é que fobia é um medo persistente, excessivo e irreal de um objeto, de uma pessoa, de um animal, de uma atividade ou de uma outra situação. Acrofobia é um medo irracional de lugares altos. A acrofobia pode ser perigosa, pois pode levar o indivíduo a sofrerem, né? E, enfim, pode levar. Desculpa aí, tá? Eu vou repetir de novo. A acrofobia é o medo irracional de lugares altos. A acrofobia pode ser perigosa, pois indivíduos que sofrem dela, né, pode ter um ataque de pânico. Agora, a terceira parte a aerofobia. É o pânico mórbido, né, de estar ao ar livre ou de forma exposta dentro de uma corrente de ar. Resumindo, são pessoas que têm medo de andar de avião. Bom, como eu disse, né, o foco principal é esse. Hopi Hari versus fobia, acrofobia e aerofobia. O ano passado, em 2011, eu praticamente fiquei aí muitos anos, não vou nem detalhar, muitos anos sem conhecer e sem ir no Play Center, porque o medo de altura é muito grande, né? E eu acho que com aquelas divulgações de que pessoa se acidentou, deu problema no brinquedo, assim, eu acho que deixa a pessoa um pouco mais assim preocupada, mais afóbica, né? Mais fóbica, mais enfim, com esses problemas, né? Com essas coisas na mente, com medo, né? Com certas situações com que você vai se deparar. E eu enfrentei o meu medo, né? De 100% do medo, eu consegui aí perder 50% quando eu fui pela primeira vez, o ano de 2011, no Play Center. Teve brinquedos que eu vou te contar, eu não tive coragem. A fobia, a acrofobia, e foi tão forte, tão grande, que eu não consegui resistir ao meu maior inimigo, que é o medo. E um dos brinquedos que eu brinquei, eu não vou citar o nome, eu vou falar mais o nome popular, não vou falar o nome lá que cada brinquedo tem. Por exemplo, na montanha-russa, foi uma adrenalina imensa, mas eu enfrentei o medo, fui. O elevador foi o primeiro que eu tinha pego, né? E cada vez que ia se aproximando do elevador, tremia, o coração batia mais forte. Minha sobrinha falou, não tio, não vai. Se você for passar mal, tio, melhor você não ir. Não, eu tenho que ir, eu tenho que enfrentar o meu medo, né? E graças a Deus deu tudo certo, foi uma adrenalina, olha, eu vou te contar, pelo amor de Deus, viu? É muita adrenalina, realmente você tem que ter muita coragem para superar o seu medo e com certeza, enfim, o bom é que deu certo, consegui ir na montanha-russa, consegui ir nesse elevador. Depois eu fui no chapéu mexicano. Me desculpa a expressão, não é esse nome, tem um outro nome, mas o modo popular todo brasileiro sabe, né? Fui no chapéu mexicano, é como se fosse ali, esqueci até o nome agora.
Enfim, do jeito que eu tô explicando aqui, todo mundo já sabe. Brasileiro sempre fala popular. Fala as palavras científicas, as palavras corretas, mas também para entender melhor, a gente acaba falando português assim mais claro. Beleza. E um outro que eu fui lá foi uma xícara. Agora, teve um que eu tava na fila próximo para pegar na cadeira. É um brinquedo chamado bumerangue. Vai de frente e volta de costa. Como eu tenho problema assim de enjoo, por exemplo, quando eu sento no ônibus, se eu andar de costa no ônibus, vem aquela vontade de vomitar. E eu fiquei com medo, eu falei, não, eu não vou. E eu acabei desistindo. Tinha tanta menina zoando comigo, rindo da minha cara. Eu falei, é normal, todo mundo desiste, né? Enfim, aí teve lá o Cataclisma, teve o Evolution e teve também um outro brinquedo que eu não lembro agora o nome. Só sei que fica tudo de ponta cabeça. Tudo de ponta cabeça. Eu falei, o quê? Eu não vou nem louco num desse. Realmente, a minha fobia e a minha acrofobia falou mais alto. Mas agora, dia 22 de abril de 2012, eu pude ir no Hop Hari, levei um amigo meu e olha, foi algo assim impressionante, foi algo assim, uma adrenalina muito forte. O primeiro brinquedo que eu entrei foi a montanha-russa. Foram 2 horas na fila. Nós chegamos lá 11h45, 11h50, meio-dia e 23 entramos na fila da montanha-russa e às 14h23, exatamente às 14h23, foi a hora em que nós sentamos no carrinho e começamos a subir a montanha-russa. Segundo o que o site divulga, essa é a 5ª maior montanha-russa do mundo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Adrenalina, olha... Nem tanto quando ele sobe, depois dá aquele impacto para descer. Ela treme tanto, que dá a impressão que você vai ser jogado fora do carro. Mas é uma coisa muito gostosa, né? E lá no finalzinho eu vou dizer assim o que era para mim falar agora, mas eu vou deixar mais pro final. Aí o próximo brinquedo que a gente foi, pelo que eu lembre aqui agora, foi o Evolution, né? O bicho fica de ponta cabeça. Incrível. O medo tava demais, muito medo. Eu falei, não, meu Deus do céu. É igual aquele caso que eu falei, né? Um mês passado mesmo, a menina lá caiu da Torre Eiffel, né? É melhor dizendo assim, o elevador. Caiu do elevador e chegando lá, eu ia ir nesse elevador, né? Se despencar de lá em mais ou menos 120 km por hora. Com certeza eu ia encarar esse meu medo. E infelizmente a torre tá fechada, não se tem a data exata para poder abrir a torre, não tem problema. Depois desse Evolution, eu fui num outro brinquedo que eu não lembro o nome, só sei que ele roda assim, ó, fica rodando e ó, adrenalina pura, gostei demais. O Evolution foi 2 vezes na sequência, porque tinha muitas pessoas que já não queriam mais, então o pessoal lá começou de novo, então vai lá, de novo, mandei a ver. Nesse outro aí que fica girando de ponta cabeça, só de ponta cabeça. Dá 6 voltas assim na rapidez. E eu fui 2 vezes também, tudo na sequência. A montanha-russa só foi uma vez, porque ficamos 2 horas na fila e a quantidade de pessoas era imensa. Fomos também num outro brinquedo lá, uma xícara que ele entra, é como se fosse uma montanha-russa. Só que é tudo dentro do escuro. Uma velocidade muito grande, umas curvas muito rápidas. Enfim. Teve outros brinquedos também que eu brinquei. A adrenalina foi sensacional, mas de coração. O que eu ia dizer alguns minutinhos atrás, eu vou dizer agora. De coração, ou seja, eu consegui vencer a minha fobia e a minha acrofobia. Isso sim, eu consegui vencer, porque os brinquedos que tinha aqui no que tem aqui no Play Center, aqui próximo de casa, eu não tive coragem de ir. Só fui nesses que eu falei, a montanha-russa, chapéu mexicano, e um outro brinquedo lá, que foi uma xícara que gira muito rápido, pronto. Os outros não tive coragem, não tive. E graças a Deus, chegando no Hop Hari, mesmo coração assim acelerado, batendo mesmo, e um medo mesmo, as pessoas percebiam, né?
Mas assim, mas eu vou. Eu vou. Eu tenho que enfrentar a minha fobia e a minha acrofobia. E por que eu falei um pouco de aerofobia? É como eu disse, né? Todo brasileiro, todo ser humano tem medo de altura. E já vai ser a 4ª vez agora que eu vou andar de avião. A 3ª vez foi a primeira vez que eu tinha pego uma turbulência. Foi um sonho realizado de conhecer o Rio de Janeiro. E fazendo uma ponte aérea São Paulo-Rio, nós não pegamos turbulência. O voo muito tranquilo, muito abençoado. Mas quando nós saímos do Rio, estava chovendo. Chegando em São Paulo, também chovendo. E a turbulência foi muito grande. Muito grande. E aí então, eu confesso que eu fiquei com medo, mas eu pedi a Deus. Deus, pelo amor de Deus, segura esse avião. Segura esse avião, ainda não está chegando a minha hora ainda. E graças a Deus, a minha mãe, né, que... A primeira vez que andou, ela falava muito. Nossa, tanto avião caindo, aquilo, outro. Deus me livre andar disso. E de uma hora para outra ela decidiu ir. Né? Então minha mãe, eu pensei que minha mãe nem tinha percebido que o avião estava balançando. Né? E... Assim, por quê? Porque como o avião estava vazio, eu costumo assim, né, ficar aguardando até o avião começar a decolar. Depois que ele decola, eu vejo que está vazio, aí eu pego umas cadeiras que estão vazias para ficar na janela. Aí nesse dia, quando a gente voltamos, a minha mãe ficou numa janela, eu fiquei em outra, e eu não percebi que ela tinha percebido que o avião estava balançando, e ela nem se preocupou, não ficou nervosa, nada, e eu estava preocupado. Sem contar que, quando as comissárias de bordo estavam retirando lá os lixinhos do lanche que a gente tinha comido, o avião começou a balançar. Eu percebi nas 2 aeromoças que uma regalou o olho para a outra. Aí na sequência tocou lá uma sirene lá no avião e o piloto, o copiloto, eles informaram. Atenção senhores, passageiros, por favor, reclinar as suas cadeiras, apertarem os seus cintos porque estamos entrando numa área de desconvergência. Imediatamente as comissárias de bordo lá prenderam o carrinho lá e sentaram na primeira cadeira que estava vazia. Né? Fiquei com medo. Todo mundo tem medo de aerofobia. Eu pensei que minha mãe tinha ficado. Minha mãe nem ficou. Mas enfim. Teremos agora o nosso próximo voo, que está daqui a alguns meses, em agosto. Estaremos aí em Alagoas e que com certeza, espero não pegar turbulência, mas se pegar turbulência também, é só pedir a Deus graça e que tudo dê certo. Bom, pessoal, é isso aí. Valeu. Espero que vocês aí tenham gostado do meu vídeo. Eu vou também deixar o link aqui embaixo. Gostaria que vocês clicassem, quisessem comentar. E vocês que... Vou fazer um apelo. Vocês que nunca foram ao Hopi Hari, vão. Vale a pena. É um parque muito divertido. Muita atração. Tanto para adolescente, para idoso, para criança. Nossa, tem de tudo lá. De tudo. Tudo você pode imaginar. É uma cidade muito legal. Muito bacana. E é isso aí. Valeu. Muito obrigado ao pessoal que gostou do meu vídeo. E obrigado também ao pessoal do Facebook, ao pessoal do Orkut, do MSN. E você que não me conhece e está conhecendo a partir de agora, obrigado aí por visualizar o meu vídeo e tá ajudando aí ao número de acesso. Valeu mesmo vocês que comentaram também no Facebook. Pela coragem, desejando sorte. Isso que é muito importante. De coração, valeu, muito obrigado. Quem sabe aí, no mês de junho ou julho, eu estou de volta, sabe por quê? Porque eu ganhei 2 passaportes de graça para retornar ao Hopi Hari. Quem sabe? Se você quiser ir, eu tenho um de reserva. Um vai ser meu, vou levar a minha mãe se por acaso ela quiser ir, e o outro ingresso eu dou para quem se interessar. Se muita gente, se mais de uma pessoa pedir, eu posso acabar fazendo um sorteio. Mas valeu aí, obrigado galera, um grande abraço, até o próximo vídeo.